Uma folha em branco é maravilhosa porque ela nos dá possibilidades para fazer muitas coisas. E para começar o desenho, nós vamos dividir essa folha em branco em pequenos espaços. Então, eu posso escolher de onde eu vou partir para começar a dividir. Eu estou usando aqui linhas circulares. Vou seguir ainda com linhas circulares, mas agora eu já começando a fazer um desenho em círculos. Você pode dividir como você quiser o papel. A ideia é aproveitar esse pincel que é mais grosso para determinar espaços. Então, agora eu já tenho espaços demarcados e o grande barato do desenho é começar a preencher esse tipo de desenho, esses grafismos. Então, eu vou usar um pincel. Observem que a ponta dele já é um pouco mais fina e ele já vai oferecendo um dinamismo interessante para o desenho. E você escolhe o que você quer preencher. Então, a técnica é a técnica do preenchimento. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não estou partindo de um esboço. Esse aqui, na verdade, já é o próprio esboço e nós vamos ver como ele vai funcionar enquanto esboço. Continuo fazendo uma divisão de espaço. Observem agora que a minha folha já está bem demarcada. Vou aproveitar o outro pincel para criar novas formas. Percebam que a minha forma privilegiada aqui, né, o que eu estou trabalhando mais, são os círculos. Então, você pode escolher também outra forma que você queira trabalhar. Então, o que eu estou fazendo, essa composição aqui, ela está sendo originada a partir de linhas curvas e círculos. Na ideia de composição, que é como eu organizo essas linhas curvas e esses círculos. E, enquanto técnica, eu estou usando canetas e marcadores de diferentes pontas. Pontas mais grossas, pontas mais finas, que já vai dando essa outra característica visual à produção. Observem também o caráter de continuidade. Eu estou repetindo círculos em todas as linhas curvas que eu fiz, um círculo pequeno em cada ponta. Então, isso também dá um aspecto interessante na composição. Aí eu posso começar a preencher mais esses círculos. É uma opção minha aqui. Vamos ver como é que fica. Lembrando que você escolhe a forma que você quiser. Pode também pintar uns, deixar outros sem essa bolinha preta no meio, mas a minha opção aqui é preenchimento de todos eles. Vejam como vai ficando a composição. E agora eu vou pegar a caneta, que é a que tem a ponta mais fina. Então, eu já fiz todo o preenchimento, já dei uma identidade para o desenho, eu poderia considerá-lo finalizado aqui, mas agora eu quero trabalhar o preenchimento no detalhe. Então, aqui vem as linhas mais finas. Essas linhas mais finas, a gente precisa ter cuidado para que elas tenham uma regularidade. Então, mantendo essa ideia das linhas curvas, eu vou fazer mais esse detalhe em todas elas. Observem que eu escolhi uma forma e eu estou seguindo como padrão. E isso dá um movimento para o desenho, dá uma dinâmica para o desenho, ainda como parte do preenchimento. Vou continuar com essa ideia dos círculos. Uma coisa para observar também é que, dependendo do tipo de caneta que você estiver usando, ela pode manchar o papel. Então, sempre tenha cuidado quando você for apoiar o braço para ver se já secou ou se você vai precisar, por exemplo, colocar um outro papel embaixo para poder apoiar a sua mão enquanto você faz o desenho para não borrar. Então,
principalmente se você está usando um papel e uma caneta que seja não muito aderente, no caso uma caneta gel, que às vezes dá essa característica de demorar a secar. Então, vamos continuar aqui. Observem que eu mantive o mesmo padrão no sentido de, ao final de cada linha, essas linhas curvas que eu fui colocando em pares, espalhando pelas outras linhas, em cada ponta eu fui mantendo esse pequeno círculo também. E essa caneta, ela está com uma tinta diferenciada das outras. Então, ela está um pouquinho mais claro. Isso também dá outro aspecto ao desenho que pode funcionar bastante. Só que agora eu quero fazer um preenchimento nesses círculos maiores e eu vou usar uma outra caneta. É uma caneta que vai ficar um pouco mais forte. Então, já é uma caneta mais profissional. Essa daqui é 05. Então, o que eu vou fazer com essa caneta 05? Eu vou continuar dividindo espaços nesse círculo aqui, usando linhas. Todo o trabalho com essa técnica de grafismo é, na verdade, uma grande composição usando linhas. Então, aqui eu estou usando só linhas curvas. Linhas curvas no formato de círculos, linhas curvas com outros tipos de formatos, não necessariamente fechando o círculo. Aqui eu vou voltar ao meu elemento primário e principal dessa composição, que é o círculo. E essa ideia de preencher os espaços. Eu vou criando pequenos espaços e eu vou preenchendo com as formas que eu escolhi. Eu posso repetir esse mesmo formato nos outros círculos e é isso que eu vou fazer agora, então. Então, agora todos os meus círculos já estão preenchidos com a mesma figura, com o mesmo motivo. E eu posso encerrar aqui também a minha composição, ou eu posso fazer mais elementos, dividir mais elementos. E eu quero, então, fazer mais algumas inclusões aqui com pontinhos, usando o meu marcador, que aí ele dá esse aspecto mais escuro nos pontinhos. Observem a regularidade, é o mesmo elemento, feito do mesmo tamanho, com a mesma distância entre eles. Isso aqui é o que dá movimento e dá uma certa beleza ao desenho. Nesse tipo de composição. Regularidade. Regularidade de forma, regularidade de espaço. Posso criar mais elementos. No caso, repetir o mesmo elemento. Observem a ideia de regularidade. Posso me dar por satisfeita com essa composição, em que eu usei o mínimo de formas, que foi apenas a linha curva, círculos fechados e pontos. E usei 4 canetas diferentes, com pontas diferentes. Então, por isso, alguns traços estão mais largos e alguns traços estão mais finos. Posso ainda fazer mais ou posso dar por encerrado a obra. Então, nesse momento, nós vamos dar por encerrada a nossa composição.